os indultos, Sim Biancossi, estamos no 50, como é que é? Cinquentenário da independência angolana. Já começamos a ver aqui as prendas. O Papá Noel já não é Papá Noel, aqui já é Papá. Como é que podemos dizer? Eu não sei qual é o termo que eu vou dar, mas pronto. Já começamos a ver as prendas. A primeira prenda é esta: indulto fabricado e tal. Teremos tantas outras prendas ou o que é que vai acontecer nesses 50 anos? Nesses últimos 5 anos. Vai acontecer, Não, vai acontecer. 50 anos de independência. 50 anos de Óbvio, independência de 50 Angola. anos de independência. É assim. É uma coisa que eu costumo dizer e vou repetir aqui. O João Lourenço é um indivíduo extremamente incoerente. Eu nunca vi uma pessoa tão incompetente, tão distraída como o presidente da nossa República. Eu nunca vi. É impressionante a falta de postura e a falta de inteligência do presidente da nossa República. É impressionante. Esse gajo do MPLA são uma cambada de indivíduos sem cérebros. Para mim não faz sentido algum você criar indutos ou criar um induto aonde influências digitais, não é? Aonde pessoas que, de certa forma, têm uma palavra a dizer na corrupção do país, estou a falar do Zeno, e nesse indulto você deixa indivíduos que cometeram crimes, vamos considerar crimes, porque é assim que está escrito, ou é assim que eles dizem que aconteceu, crimes superficiais, crimes que foram praticados com a voz, sem arma, crimes da palavra. Portanto, pessoas que pegaram no dinheiro, puseram na pasta, o indulto lhes beneficiou. Indivíduos que pegaram numa arma, foram matar pessoas aí no Rangel, no Sambizanga, no Malueca e sei lá onde, no Mochico. O indulto o beneficiou. Pessoas que, na visão do MPLA, cometeram um crime de liberdade de expressão, porque o crime que eles cometeram, na minha visão, é isso. Esse indivíduo não sabe o que está a dizer, eu sei o que estou a dizer. O crime deles foi o crime de liberdade de expressão. Porque não faltaram respeito a ninguém, não houve nenhum ultraje, não houve nenhuma violação à Constituição da Angola, não se violou nenhum órgão público, nenhum símbolo nacional naquele período. Tudo que os jovens estavam a dizer é: Manel, homem, permita com que os motoqueiros trabalhem. São indivíduos que não têm emprego e criaram seu próprio emprego com essas motorizadas. Então, essa interditar ruas vai ser um problema e esse problema não deve existir. Lá o MPLA manda a polícia. Ok, pessoas que cometeram esse crime de falar estão presos. Portanto, para mim o João Lourenço é um grande burro, mano. Para mim o João Lourenço é um grande burro, porque se ele quisesse fazer alguma coisa em prol daquilo que é a sua credibilidade, ele devia tocar, ou ele devia dar ênfase à liberdade de expressão, libertando os jovens, e fazer aqui um discurso de que entendeu tudo mal, de que não foi justo os jovens estarem na cadeia. Se ele fosse inteligente, não é? Sai Neto Narrara, sai Zeno, e os outros ficam lá. Portanto, o João Lourenço só maximizou a sua culpa. Aqueles que estão a falar contra a minha governação, o indulto tem que ser violado contra eles. Mas aqueles que a mim interessam, deixa-los ir. Neto Narrara, Zenos e mais um grupinho de bandidos aí. Com isso dito, João Lourenço é um sensacionalista inconsciente, incoerente. Tudo o que ele está a fazer é sensacionalismo político, assim como ele foi a SIC ou a RTP África e deu a entender que os angolanos em Angola têm democracia, tanto é que os jovens saem às ruas e se manifestam. Ok? Portanto, João Lourenço tem muito interesse em parecer que é um bom estadista lá fora. E mais, a blogger que estava também que beneficiou do indulto, por causa da sua ação nas redes sociais, por causa das pessoas que a seguem, que não são pessoas politicamente assíduas, não é? São pessoas que andam aí no entretenimento, e agiram em prol dessa pessoa, e houve aí comunicados, a própria Amnistia Internacional falou, e o MPLA sentiu-se de certa forma pressionado, porque se esse indulto fosse de forma deliberativa, não é? Seria um indulto que beneficiava mais pessoas e que dava ênfase a crimes de pouca perigosidade ou a crimes de pouca relevância. Portanto, João Lourenço mais uma vez mostrou que é um indivíduo que só está preocupado com seu umbigo, só está preocupado em dar a entender lá fora que o MPLA é um partido, ele é um bom líder, quando não é.
esse indulto para mim faria algum sentido se ele largasse os presos políticos. Se ele largasse Juscelino Calupeteca, está mais neutro. Se ele largasse Adolfo Campos, se ele largasse o próprio Dr. João Angulo, se ele largasse, por exemplo, o Gil do Pensador, aí sim estaríamos a ver que para o presidente, pese embora a acusação contra os nossos irmãos foi de ultraje, aí sim estaríamos a ver que é um presidente que, competente ou incompetentemente, está a respeitar a liberdade de expressão. Portanto, esses indultos, para mim, é mais uma manobra de distração, é mais uma coisa para o João Lourenço. João Lourenço vai largar o poder, ele está a preparar o MPLA para pessoas da sua conveniência, ele vai ter atitudes que vão dividir as opiniões. Só por isso é que a própria Net Nahara já começou a fazer esse trabalho. Isso, falem o que quiser. Essa é a minha interpretação e a minha opinião. Quando a Nahara vem dizer que é um indivíduo que tem os olhos de Deus, tem os ouvidos de Deus, o presidente mostrou que não é tão mal assim. É um trabalho de contra-inteligência e é um trabalho de conscientização negativa, não é? É um trabalho de conscientização a favor do indivíduo, que é até um indivíduo que representa a negatividade do país. Portanto, não podemos levar esses discursos de ânimo leve, ok? A tal Net Nahara saiu, desde que saiu, o João Lourenço é o melhor de todos e para além. Isso não é normal. Não é normal. Então, olhamos para aquele cenário todo, é um cenário que parece que se preparou, aquilo é TPA, é whatever. Quantas vezes a TPA? Então, nós temos que começar a perceber isso. Porque os políticos são bandidos, são maquiavélicos e não existe mesmo almoços grátis. Toda ação vale uma reação e toda reação vale uma situação. Está a perceber? É basicamente isso. Eu não vejo esses indultos lá com bons olhos. Aliás, eu acho que o João Lourenço só está a usar mal o poder que lhe é conferido. É um grande incompetente, nem sequer tem noção de usar poder. As pessoas que não têm poder criam ter, mas há indivíduos que têm, não sabem utilizar o que têm. O que tem. Sobre o indulto da Nahara, como é possível? Aqui tem uma pergunta, e não sei se já exauriste a tua reflexão sobre Net Nahara. Ela está fora, ganha liberdade, ganha um indulto, mas lhe é proibido, vamos dizer assim, lhe é proibido dar entrevista, de falar livremente nos talk shows e tal. Mas que indulto é este? Ela foi indultada, reconquistou a sua liberdade, ou é uma liberdade condicional? Ou por que ela não é autorizada de falar? O MPLA precisa da Net Nahara. O impacto que a Net Nahara começou com essa cena aí da Amnistia Internacional, com esses pronunciamentos de bloggers, quer no Brasil, porque assim, vamos ser sinceros que a moça tem os seus seguidores, tem gente que gosta daquela moça, não é? Tem gente que gosta dessa nossa irmã, muita gente. E muitas forças vivas, defenderam muitas forças vivas, trouxeram aqui a compreensão de que ela até não está de tudo certa, mas a punição que lhe está a ser dada é uma punição exagerada, é uma punição... Portanto, o MPLA também está atento. Portanto, o MPLA, pura e simplesmente, está a querer utilizar um ente que podia estar contra eles, a favor deles. Nós encontramos isso em teoria política, principalmente na filosofia do KGB. Essa pessoa que podia ser um elo de pressão, essa pessoa que podia ser um elo de pressão contra nós, pode ser manipulada a ser um elo de favorecimento a nosso favor. Portanto, só o fato da Net Nahara ser indultada e não ter a possibilidade de exercer a sua liberdade de expressão no sentido mais abrangente ou na sua mais pura vertente, é uma resposta à pergunta. Quer dizer, a pessoa que fez essa pergunta acabou por responder. E eu acho que já fiz aqui, mesmo na linguagem terra-terra, já consegui trazer aqui um certo respaldo daquilo que está a acontecer. A Net Nahara é um grande ator de popularidade. A Net Nahara serve para o sensacionalismo político do MPLA. Mas neste momento ela torna-se um instrumento que possivelmente vai ser consumida para o próximo pleito eleitoral. Eu não diria, eu não queria arriscar em dizer isso necessariamente. Eu só posso dizer que ela está a ser uma pessoa que lhe foi manipulada a liberdade. Lhe foi manipulada a liberdade. Epá,
E quando tu agradeces a liberdade que é tua, do jeito que ela está a agradecer, tem aí uma preleição, tem aí uma manipulação por detrás disso, tem aí uma lavagem cerebral, uma endometacina psicológica. Hum. Tanto é que ela já começa a amenizar a postura do presidente, passou a ser um homem de Deus. Então vocês não podem falar mal do homem de Deus. Ele disse que Deus já morreu há bastante tempo, que não acredita em Deus, mas agora é homem de Deus. Estás a perceber? Portanto, as pessoas não mudam por si só. A Net Nahar é uma jovem de convicções firmes. A Net Nahar é uma... What's this? A Net Nahar é uma jovem de convicções firmes. Portanto, quando vês a Net Nahar ter essa mudança a 360 graus na sua abordagem, e depois vem o coeficiente de que ela não pode falar a nível público com a liberdade que se impõe, a pergunta está respondida. A pergunta está respondida. O porquê do Mangenas não merecer o indulto? O porquê do Tanais Neutro não está fora? O porquê da Isabel dos Santos e os outros a dizer, por exemplo, não receber uma carta, olha, por via do indulto, vem responder o processo aqui no país, em liberdade e com justiça. Então temos que analisar isso. Temos que pensar, o que convém ao João Lourenço ele está a fazer. Estava ali aquele advogado Muteca, é um homem dos serviços secretos do MPLA. Está a ver? Portanto, a Net Nahara foi trabalhada a isso. Mas então, Sim Biancossi, em Angola todos são dos serviços secretos, quer dizer, estamos paiados ali. Em qualquer ângulo vais, serviço, pastor é serviço secreto, professor é serviço secreto, até o cobrador do táxi é serviço secreto, até chamadores dos táxis já são também dos serviços secretos. Mas é uma nova. Está infectado, meu. Estamos infectados há muito tempo. Por isso é que o Mano vê que as minhas abordagens de vez em quando são ríspidas, são radicais, são abordagens que para muitos representam violência. Não é bem isso, não é bem violência. É colocar os traços nos T's, os pontos nos I's e utilizar a força que se impõe, porque a força é relativa à ação. A força tem que ser proporcional. Se colocares o braço fraco, é capaz de partir ou é capaz de não levantar a peça que queres levantar. Tem que aplicar a força proporcional ao peso, não é? E a força de atrito desce para ir além. Por isso é que eu falo disso. Porque assim, se para TV Zimbo, aqueles dois senhores que sentam lá são dos serviços secretos, são dos serviços de inteligência do país. Os serviços de inteligência do país, em ditadura, não defendem o país, defendem a ditadura. E é o que acontece em Angola, pastores, está a ver músicos, jornalistas já não se fala, 90% dos jornalistas angolanos, principalmente aqueles que têm muita mídia, aquela mídia é-lhes dada propositadamente para poderem exercer influência sobre a opinião pública. Portanto, o MPLA investiu muito na hora de colocar bufos, espias, indivíduos ali, aqui. Só por isso é que o Mano diz, eu aqui não vou comentar, não tenho advogado. Porque você, angolano, tem essa noção. Eu aqui onde vou comentar, também tenho um indivíduo que veio ler o meu comentário para me perseguir. Então, nós, Primeira Região Popular, o Bem-Aja e as outras, nós viemos aqui dizer o quê? Não temos que ter medo da infiltração política, da ditadura, temos que quebrar. Temos que ser resilientes, temos que escrever mesmo. O indivíduo que foi ler o comentário tem mesmo que ler e levar o recado. Não existem serviços secretos que defendem o povo angolano. Os serviços em Angola só defendem eles. Só eles. E assim, são serviços que, por exemplo, não têm a capacidade de deter um indivíduo da conveniência deles. Mas se você cometer um crime em Angola e eles não quiserem que você saia do país, você não sai. Esse serviço secreto funciona como? Escolhe casos. Só tem funcionalidade na hora de defender o chefe, na hora de defender país, povo. Assassinos fogem da República da Namíbia. Quer dizer, serviço secreto não viu nada, mano.